Pokémon com certeza é uma das dos animes que mais marcaram gerações, isso eu tenho certeza. E hoje, inspirado por a primeira geração de Pokémon, porque foi a única que eu assisti, desculpa aí, foi a única que eu assisti, hoje eu irei recriar meus personagens no estilo de Pokémon. Uhul! Porque eu ia fazer, na verdade, um vídeo de um personagem meu em 10 estilos de desenho diferentes. Só que ia dar muito trabalho. Ia dar mais trabalho desenhar 10 desenhos do que eu desenhar só 5. Então, é isso. Eu precisava criar meus personagens de qualquer forma. Eles meio que estavam mudando de conceito e eu não estava fazendo desenho deles. Eu achei mais fácil eu fazer isso de Pokémon. Então, acompanha aí minha trajetória criando esses designs. Primeiramente, a coisa mais básica antes de você criar qualquer design é. Qualquer design não. De criar qualquer estilo de desenho é analisar como o artista faz as coisas. Como o artista faz o nariz, os olhos, o formato da cabeça. Tem uns personagens meus que eu desenhei que ficaram meio nada a ver? Sim. Mas eu fiz o máximo que eu consegui fazer, pegando as referências. Tinha muita referência que era fanart de fã de Pokémon criando seus próprios ser pro universo. Muita mesmo. E algumas delas eu usei de referência pra criar os meus, porque eu achei mais fofinhos do que os personagens originais. Meio que quando eu lembro de Pokémon em si, eu só lembro de uma personagem feminina, que é a Misty. Tudo bem que tem as irmãs da Misty e a enfermeira Joy e a policial que eu nunca lembro o nome dela. Mas meio que tirando elas, eu não lembro. Tem a menina da equipe Rocket, que eu não lembro o nome dela. E meio que eu queria que fizesse eles meio como crianças. Mesmo que eles não são crianças, eles são mais adultos, os personagens. Mas já que Pokémon em si é focado em crianças batalhando com bichinhos fofinhos, eu prefiro fazer eles como crianças. Então, eu preferi começar pela minha personagem, a protagonista dessa história toda, que é a Astéria, que tem um nome muito estranho, eu sei, mas faz parte do conceito dela. É, eu tive dificuldade pra fazer o cabelo dela, porque meio que em Pokémon não tem muito personagem com cabelo cacheado. Mas foi até fácil. Eu só precisei imaginar. Nossa, que dificuldade. Então eu fiz uma presilhinha de Pokémon de Pokémon não, da Pokébola, na cabelo dela pra destacar essa característica de que ela está no universo do Pokémon. Fiz uma pose meio básica, porque foi a primeira que eu fiz, então eu não tinha muita referência de como eu pretendia fazer ela. E foi isso. Eu acho que ficou muito fofinha. Foi uma das que eu mais gostei, de verdade. Eu achei ela muito cut, muito fofinha, muito vontade de apertar, sabe? Muito lindinha. Seguindo com isso, eu também desenhei um personagem masculino, apesar de muito difícil, é que eu nem sei desenhar homem. E meio que eu não tinha muita referência de como eu queria fazer ele. Que meio que nem o design dele em si eu tenho feito. O último desenho que eu fiz dele foi no papel e foi o mais próximo do desenho oficial dele. Mas não foi tão complicado. Eu só fiz o olho dele fechado, tipo o Brook. O cara que acompanhou o Ash lá na primeira geração. Então, eu fiz o olho dele inspirado no dele, apesar de eu não ter colocado como referência quando eu desenhei, mas foi a ideia que tava na minha cabeça. E foi isso. Foi bem simples, na verdade. É meio que se você perceber, os desenhos a partir daqui. A partir daqui não. A linha de Pokémon, ela costuma ser bem mais fina, só que nos meus desenhos elas ficaram mais grossinhas porque, sei lá, eu não prestei atenção quando eu fiz isso. Mas ficou bonitinho. Esse é o resultado. Uhul! Agora eu vou desenhar a minha personagem, que eu adoro ela, apesar de eu detestar ela, que é a Kala, que é meio que uma fada. Ela não é uma fada, mas é assim mais fácil de explicar no meu universo. E eu queria deixar ela com característica meio mística, sabe? Meio bonitinha, meio fofinha. Meio patricinha também, porque ela é meio patricinha, né? Eu quero que ela seja meio patricinha. Então eu precisava transmitir isso no design dela. Eu fiz toda. Peguei umas referências que tivesse uma vibe parecida. Apesar de que eu achei que podia ter ficado melhor. Mas eu achei muito bonitinho, apesar disso. Acho que o cabelo dela ficou meio achatado em cima, sabe? Mas ficou bonitinho, vai. Ficou. Não ficou um dos melhores, mas ficou muito fofa. Eu gostei muito dessa mãozinha dela segurando a Pokébola. Eu achei muito chique. A sainha dela. A meia calça arrastão. Que, pra dar um charme, quebrar um pouco essa princesa. Esse lado princesinha dela. Quebrar com o meia arrastão, acho que ficou um luxo. Enfim, no mais, é isso. Ficou uma diva. A partir de agora, o desenho fica muito difícil. Porque
personagem que eu vou desenhar agora é o Isaac. O Isaac, ele é meio que o mais velho, meio sério, sabe? Eu queria transmitir isso nesse desenho. Então, eu tive que pegar 35 referências de pose e nenhuma delas estava ficando legal. Foi muito difícil encontrar uma que eu achasse que tava na cara do Isaac. Ah, foi muito difícil, inclusive encontrar referência para o que eu queria fazer. Eu fiz isso aqui no final das contas. Eu acho que poderia ter ficado melhor, mas eu fiz tipo umas 3 tentativas e não tava ficando legal, então foi o máximo que eu consegui fazer. Eu gostei do cabelinho dele, ficou muito lindo. Apesar de que inicialmente era pra ele ter o cabelo cacheado, só que eu acho que essas tranças, sei lá o que é isso, fica bem mais bonito nele. Bate com o personagem que eu quero passar. Esse moletom, esse casaco, sei lá como é que se chama isso aí. É meio azulado, meio cinza. Eu achei ele muito lindo. Orna com a vibe dele. É isso, apesar de todas as dificuldades, ele ficou muito fofinho. Esse é o último, e igual o Isaac, eu tive muita dificuldade pra fazer a Kira. Porque a Kira, ela meio que é um conceito que tá meio que mudando a cada vez que eu desenho ela. Eu não consigo chegar numa ideia exata. Mas também eu tentei fazer moda na primeira pose dela, na primeira tentativa. Ela ficou muito estranha. Eu achei muito estranho o desenho. Então eu tive que fazer outro. Porque o primeiro desenho não transmite o que eu queria fazer. Aí nesse segundo, eu fiz algo diferente dos outros. Eu não fiz uma Pokébola ou coisa assim, não. Eu fiz um Pokémon, que é a Mimikyu. Que com certeza seria o Pokémon favorito dela, porque é muito a cara dela. Então eu fiz ela com esse casaco muito lindinho, essa blusa verde simples, esse chapeuzinho verde. Porque eu quero que ela seja a paleta de cores dela no final das contas. Fiz esse bracinho estendido pra colocar o Mimikyu ali. Eu fiz o rabo do Mimikyu errado, mas eu achei lindo. Foi um dos que eu mais gostei, o que mais reflete a personagem que eu queria fazer. E eu gostei muito. No mais, é isso. Aqui estão todos os personagens, meus personagens de Pokémon. Se você quiser ver mais vídeos eu recriando meus personagens ou criando outros desenhos, você pode me seguir. E é isso. Obrigada por assistir até aqui. Até mais. Um beijo. Mua.